A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, e hoje eu vou ler na versão King James. Você trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia, levante ela aí. Você sempre traz a Bíblia quando vem para a igreja, não é? Então abra a Bíblia em João capítulo 6, e vamos começar no verso 1. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres, que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos, e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Mas hoje eu quero voltar para o verso 1 e vamos analisar ponto a ponto. Primeiro a Bíblia diz após estas coisas. Quando a Bíblia diz após estas coisas, na verdade é uma referência para muitos sinais e maravilhas que Jesus já havia operado. Jesus fez tantos sinais e maravilhas em seu ministério que no último capítulo do Evangelho de João, no versículo 25, o apóstolo João diz que se fosse possível, e isso escrito na língua grega é bem interessante, porque significa que não é possível. Não é possível, mas se fosse possível, é isso que no grego significa. Não é possível, mas se fosse possível, escrever tudo aquilo que Jesus fez, o próprio mundo não conseguiria conter os livros que seriam escritos. É impressionante. Porque se você estuda os 4 evangelhos e os põe juntos em ordem cronológica, quantos dias da vida de Jesus você acha que temos registro aqui, se você colocar todos os 4 evangelhos juntos? E a resposta é: se você coloca todos os evangelhos juntos, cronologicamente, dia após dia, sequência após sequência, no máximo, são cerca de 42 dias da vida de Jesus. Isto é tudo o que temos registro, e a maioria dos estudiosos concorda com 27 dias. Foram 4 evangelhos para registrar o que Jesus fez em 27 dias, e não temos nenhum registro sequer de um dia inteiro. Tudo o que temos são recortes ou fragmentos destes 27 dias, e foi preciso 4 evangelhos para registrar fragmentos de 27 dias. É por isso que o último verso do Evangelho de João diz: se fosse possível, não é possível, mas se fosse possível escrever tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não poderia conter os livros que seriam escritos. Se você estava com Jesus, havia sempre algo para ver, havia sempre algo para ouvir. Ele era a palavra que se fez carne, e onde quer que ele estivesse, sinais e maravilhas simplesmente abundavam. Então agora em João capítulo 6, versículo 1, ele diz: após estas coisas, todos esses eventos miraculosos, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. Quando a Bíblia diz grande multidão, no grego é óculos polos, e é muito importante, porque só era necessária uma dessas palavras no grego. A palavra óculos por si só descreve uma multidão muito grande. Quando você adiciona a palavra polos, isso aumenta a palavra óculos. Então não era apenas uma multidão grande, era uma multidão massiva, enorme, gigantesca. De fato, aquela era a maior multidão que já havia seguido o seu ministério até aquele momento. Então, quando Jesus cruzou o mar de Tiberíades, ele se aproximou da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde o ministério de Jesus estava baseado. Ele começou na cidade de Nazaré, mas o povo de Nazaré não recebeu seu ministério, e então ele se realocou e se mudou para a cidade de Cafarnaum. E na verdade ele viveu na casa de Pedro. E se você vai para Israel hoje, você ainda pode visitar as ruínas da casa de Pedro, está bem preservada, na cidade antiga de Cafarnaum. E até mesmo durante a vida de Jesus, Jesus era a principal atração turística na cidade de Cafarnaum.
Até mesmo durante sua vida, ela era chamada a Cidade de Jesus. E as pessoas vinham de toda a Galileia por causa dos sinais e maravilhas que ele realizava. E agora em João capítulo 6, vemos que as multidões estavam vindo e vindo. As multidões ficavam cada vez maiores, não era apenas óculos, uma multidão, mas óculos polos, algo maior, uma multidão muito, muito, muito enorme. E a Bíblia diz que o seguiam. E de fato o tempo verbal da palavra seguir no grego significa que habitualmente o seguiam, o seguiam, o seguiam, o seguiam, o seguiam e o seguiam, quase como viciados. Se Jesus ia para o norte, a multidão inteira ia para o norte. Jesus ia para o oeste, a multidão ia para o oeste. Jesus ia para o sul, eles iam para o sul, seguiam e seguiam. O tempo verbal, na verdade, diz que habitualmente continuavam seguindo e seguindo e seguindo. E a Bíblia nos diz por quê? Porque viam os seus milagres que operava sobre os enfermos. E quando a Bíblia diz que viam, o tempo verbal é o mesmo de seguir. Assim como seguiam e seguiam e seguiam e seguiam e seguiam e seguiam, era porque eles viam e viam e viam e viam e viam. O que outra vez, se você estava com Jesus, havia sempre algo para ver. E o que estavam vendo? A Bíblia nos diz. Viam seus milagres que operava sobre os enfermos. A palavra operar vem da palavra poieo, e poieo sempre traz uma ideia de criatividade. O que significa que Jesus não só curava pessoas com dor de cabeça, pressão alta. Essa palavra operar, do grego poieo, traz a ideia de criatividade, milagres criativos em operação, olhos sendo criados onde não havia olhos, braços sendo criados onde não havia braços. Milagres de natureza criativa estavam acontecendo. De fato, a versão King James diz que ele operava sobre os enfermos. A palavra sobre vem do grego epi, que significa por cima. Descreve uma invasão divina de poder que literalmente veio sobre toda a Galileia. Quando o ministério de Jesus começou, foi como uma invasão de poder divino, literalmente descendo sobre toda a Galileia, veio sobre todos eles. Então diz sobre os enfermos. E o verso 3 diz, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Verso 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Bem, a cidade de Cafarnaum ficava bem no mar da Galileia, mas do outro lado da cidade de Cafarnaum havia uma estrada chamada Via Maris. Hoje há uma rodovia moderna ali, e essa rodovia moderna foi construída bem em cima da estrada antiga. E a Via Maris partia do Egito e ia até a cidade de Damasco. E se você ia viajar para o norte, para Jerusalém, viajaria pela Via Maris, viajaria por essa estrada que passava pela cidade de Cafarnaum. Bem, nesse momento aqui, a Bíblia nos diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E de acordo com a tradição judaica, todos os judeus iam para Jerusalém no tempo da Páscoa, o que significava que todos ao norte de Israel estavam viajando naquela estrada. Todos eles, centenas de milhares de pessoas viajando naquela estrada, viajando do norte de Israel, de perto de Damasco, vindo para a cidade de Jerusalém, todos eles a caminho de Jerusalém naquele momento. E de alguma forma Jesus agora havia se separado da multidão, e ele e seus discípulos haviam saído para um monte. Depois você descobre no texto que a Bíblia diz que havia muita grama ali, era um lugar muito bonito. Você pode ir lá hoje, no topo do monte há uma bela vista do mar da Galileia, é um belo lugar para se sentar, para relaxar, e Jesus havia se separado depois de um tempo intenso de ministério. E agora ele e os seus discípulos estavam sentados, é o que a versão King James diz. Na verdade, no grego diz que eles estavam se reclinando. E a Bíblia nos diz no verso 5, que quando Jesus levantou os seus olhos, ele levantou os seus olhos porque ele estava reclinado na grama com os seus discípulos. E quando Jesus levantou os seus olhos e viu, ver vem do grego theaomai. A palavra theaomai é a palavra grega para teatro, de fato é de onde tiramos a palavra teatro. Jesus viu aquela multidão enorme vindo para cima do monte em direção a ele.
E de fato a versão King James diz, vendo que uma grande multidão vinha até ele em grego é prós, significa diretamente para ele. Ele sabia, não estavam vindo para ver Pedro, nem João, nem Tiago, ninguém mais. Ele sabia que aquela multidão inteira agora tinha saído daquela estrada lá embaixo, ao pé da montanha. Alguém havia descoberto o fato de que Jesus estava lá em cima do monte e houve um grande desvio, todos desviando e agora milhares de pessoas vinham e agora estavam subindo aquele monte até ele, do grego prós. Ele sabia que estavam vindo diretamente em direção a ele. A Bíblia diz que Jesus viu. Quando ele olhou para aquilo, era como ver uma produção teatral. Aquilo era uma vista impressionante de se ver. Jesus viu milhares de pessoas saindo da Via Maris, todos desviando para subir ao monte diretamente em direção a ele. E a Bíblia diz que ele disse a Filipe, onde nós compraremos pão, para que estes possam comer? Primeiro, a palavra comprar vem do grego agorazo, que é a mesma palavra grega para um mercado, e é a mesma palavra grega para fazer uma compra. Se traduzirmos corretamente, ele queria dizer, será que tem algum mercado aqui em cima onde podemos comprar pão para alimentar as pessoas? E a pergunta é ridícula, porque eles estavam no topo de um monte, bem longe de qualquer cidade. É claro, não havia mercado ali, não havia lugar para comprar pão. E quais seriam as chances de achar aquela quantidade de pão para alimentar uma multidão daquele tamanho? Aquela pergunta soou estranha demais. Mas uma coisa que temos que aprender sobre Jesus é que Jesus nunca vai impedir ninguém. Os discípulos viram uma crise, Jesus viu uma oportunidade. A fé sempre vê oportunidade. E Jesus disse a Filipe, tem algum lugar aqui em cima para comprarmos pão, para que possam comer? Vejam o verso 6, mas dizia isso para o quê? Para o experimentar. Experimentar no grego é peiradzo, que significa testar algo, para descobrir uma deficiência. Testar algo para descobrir uma deficiência. Dizia isso para testá-lo? Você pode traduzir, dizia isso para prová-lo, ou, melhor, dizia isso para expô-lo. Porque ele bem sabia o que ia fazer. Se Jesus sabia o que ia fazer, por que foi que ele fez a pergunta? Porque com uma pergunta, Jesus ia revelar o estado real da fé dos discípulos. Agora lembre, o último versículo do Evangelho de João diz que se ele fosse escrever tudo o que Jesus fez, o mundo não poderia conter os livros que seriam escritos. A multidão o seguia e seguia e seguia e seguia e seguia, porque estavam vendo e vendo e vendo e continuamente vendo os seus milagres, que vinha sobre eles era uma invasão de poder divino sobre toda a Galileia, e a multidão estava vendo. Mas se a multidão estava vendo os sinais e maravilhas, então quantos milagres será que os discípulos viram? Aqueles discípulos que estavam sempre na ação, eram os discípulos que auxiliavam Jesus, os discípulos que estavam sempre ao seu lado. Eles não viam os sinais e maravilhas à distância, eles estavam na plataforma, eles viam, sentiam, eles conheciam aquela invasão de poder. Eles o tinham visto fazer tudo, mas nunca o tinham visto alimentar uma multidão. E você pensaria que depois de tudo que experimentaram, eles diriam, Senhor, não sabemos como você vai fazer isso, mas você é Jesus, vimos tudo que você já fez até esse momento, sabemos que você vai prover. Mas Jesus fez essa pergunta para um propósito bem claro, para prová-lo, para expô-lo, para revelar uma deficiência. Ao invés de dizer, Senhor, confiamos em Ti, os discípulos, neste momento, entraram no estado de pânico e começaram a fazer o que era ridículo. Eles começaram a procurar comida para saciar as pessoas por seu próprio esforço. E de fato a Bíblia diz no verso 7, Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são suficiente para que cada um deles tome um pouco. A palavra pouco no grego é mikron, é de onde vem a palavra microscópico. Senhor, se tivéssemos 200 denários de pão,
ainda assim não seria suficiente para comprar um fragmento microscópico para alimentar cada um desta multidão. E já já você vai ver o quão grande era a multidão. O que é um denário de pão? 200 denários de pão? Vem da palavra grega denarius, e eu trouxe um denário para mostrar. Esse é um denário de verdade. Pastor Frank, é um presente para você. Esse é um denário de verdade do tempo de Antônius Pio, do 2º século. É bem pequeno. Mas naquela época, se você trabalhava o dia inteiro, no final do dia você recebia um denário. Este era o salário de um dia inteiro. Então, quando Filipe disse, se tivéssemos 200 denários de pão, em grego 200 denária, era o mesmo que dizer, Senhor, se nós pudéssemos acumular 200 dias de salário, era o que ele queria dizer. Até mesmo 200 dias de salário não seriam suficientes para comprar pão para alimentar todos nesta multidão com um pedaço microscópico. 200 dias de salário é bastante dinheiro. Pense em quanto pão você pode comprar com 200 dias de salário. Mas quando Filipe viu a multidão subindo ao topo do monte, aquela produção dramática, teatral, com aquelas milhares de pessoas subindo em direção a Jesus, Filipe disse, Senhor, esta é uma situação impossível. Então, ao invés de confiar em Jesus, começaram a entrar em estado de pânico e começaram a trabalhar na multidão, procurando comida, como se de alguma forma fossem encontrar comida suficiente para alimentar todas aquelas bocas de milhares de pessoas. E a Bíblia diz no verso 8, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tantos? Bem, primeiro a palavra rapaz no grego é paidarion, que é uma forma da palavra paz. A palavra paz significa garotinho, mas quando ela vem dessa forma, paidarion, não é só um garotinho, é um garotinho bem pequeno. Esse garoto provavelmente tinha entre 5 e 7 anos. É o que a Bíblia quer dizer quando diz a um rapaz aqui, a palavra paidarion significa um garotinho mesmo, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, e fazem a pergunta, mas o que é isso para tantos? Bem, quando eu era um garotinho, eu ia para a escola dominical. Semana passada eu visitei a igreja onde cresci, eu fui ao departamento infantil, o DI onde eu, quando era criança, ia. E aquelas mesinhas pequenas aonde eu me sentava quando era um garotinho, estão todas ainda lá. E eu peguei uma cadeirinha daquela e sentei só para me lembrar, isso foi semana passada. E eu lembro me sentar àquela pequena mesa. E a professora começava a contar as histórias da Bíblia. Eu amava as histórias da Bíblia, Daniel na cova dos leões. Eu amava ouvir sobre Sansão e o leão. E eu amava ouvir a história do garotinho com 5 pães e 2 peixes. E sabe por que eu amava a história do garotinho? Porque o meu pai era pescador e eu amava todas as histórias sobre peixes. E eu podia imaginar aquele garotinho carregando 2 grandes peixes e 5 grandes pedaços de pão, como 5 baguetes francesas. Mas tem algo errado nessa história. Por que um garotinho entre 5 e 7 anos de idade andaria com 2 grandes peixes e 5 pães enormes? Então eu decidi abrir o meu Novo Testamento em grego e ver que tipo de pão era aquele e qual era o tamanho daqueles peixes. E para minha surpresa, 5 pães de cevada em grego é a palavra krithinos, e a palavra krithinos é a palavra grega para uma bolacha de cevada desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. Então, quando disseram, Senhor, eu encontrei um rapaz aqui, entre 5 e 7 anos, que tem 5 pães de cevada, tire a palavra pães e coloque a palavra bolachas, que vem do grego krithinos, 5 pequenas bolachinhas de cevada. E eu pensei, bem, com bolachas tão pequenas, qual seria o tamanho do peixe? E para o meu espanto, a palavra peixes
É uma palavra grega que descreve um peixe que é tão pequeno que cabia em cima da bolachinha. E o que faziam com o peixe e as bolachas era colocar uma bolacha em cima da outra e o peixe no meio e comiam como um lanchinho. Era isso que aquele garotinho tinha e fazia todo sentido, porque era um garotinho. Qualquer um que tem uma criança sabe que crianças colocam comida em todos os bolsos que tem e quando ninguém mais tem comida, eles estão mastigando alguma coisa. O garotinho na multidão, a caminho de Jerusalém, ninguém pensou naquilo, mas ele pensou e guardou comida nos seus bolsos. E aí, quando ele tirou as bolachas e as manjubinhas do seu bolso, alguém aparece na frente dele e grita: "Não coma essa comida! Precisamos dessa comida!" E aí pegam aquilo do garotinho e correm para o topo da montanha. E André diz: "Senhor, encontramos comida, aqui está um garotinho que tem 5 bolachas e 2 piabinhas", e até ele mesmo percebe o quão ridícula é aquela ideia quando ele diz: "Mas o que é isso para tantos?" Verso 10. E disse Jesus: "Fazei os homens se assentarem." E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de 5.000. E aí primeiro parece que havia 5.000 na multidão, mas não é o que a Bíblia diz. Ela diz: assim os homens se sentaram. E o número era cerca de 5.000. Homens aí vem do grego andres e descreve os chefes das casas. Não está incluindo mulheres, não inclui as crianças. Significa que eram basicamente 5.000 famílias representadas naquela multidão. Ei, lembre que o povo de Israel acreditava que os filhos eram uma bênção do Senhor. E quanto mais você tinha, mais abençoado era. Então era muito comum ter filhos. Numa só família, naquela época, era comum ter 10 filhos por família. 10 por família. E de acordo com a tradição judaica, a família inteira ia para Jerusalém no tempo de Páscoa. Então agora 5.000 famílias, 5.000 chefes de família com as suas famílias. Vamos dizer aqui um número menor. Digamos que não eram 10, vamos pegar um número menor e multiplicar. É provável que havia algo em torno de 40.000 pessoas naquela multidão. 40.000 pessoas. Um estádio de futebol. Todos indo em direção a Jesus. E tudo que os discípulos conseguiram achar para alimentá-los foi 5 bolachinhas e 2 peixinhos. E disseram: o que é isso? Ao considerarmos o tamanho dessa multidão. Mas Jesus viu comida, viu pessoas e ele viu oportunidade. Então Jesus disse: fazei os homens se assentarem. E quando lemos os outros evangelhos, vemos que Jesus era organizado. Ele os fez sentar em grupos de 5, de 20, de 50, os fez sentar em grupos de famílias e clãs. E agora os discípulos, em obediência a Jesus, dizendo às pessoas para se sentarem, já a comida vai ser servida. Eles sabiam que tudo que havia era 5 bolachas e 2 piabinhas. E eu imagino que em suas mentes eles pensavam: e se isso for propaganda enganosa? Estamos dizendo às pessoas que elas vão comer quando sabemos que não há nenhuma comida aqui em cima. Mas Jesus disse: diga às pessoas para se sentarem. E se perguntavam o que, pelo amor de Deus, Jesus estava fazendo. Simplesmente obedeciam ao seu comando, dizendo às pessoas para se sentarem. Muito em breve a comida será servida. É claro, não fazemos ideia de onde a comida vai vir, porque não há comida aqui em cima, não há lojas, não sabemos como vai acontecer. Mas Jesus disse que em breve todos vão comer. Ei, há muita grama aqui, a vista é maravilhosa, a brisa está muito gostosa. Vamos todos sentar, é um ótimo lugar para um piquenique. Sabe, frequentemente quando Jesus te diz para fazer algo, você não sabe de onde virão os recursos. Mas isso é problema dele, não é nosso. Nosso trabalho é obedecer o comando. Você pode dizer amém para isso? Você tem que obedecer o que ele te disse para fazer, e Jesus sempre sabe o que ele vai fazer. E o verso 11 diz: e Jesus tomou os pães. Não é isso que o grego diz? No grego é um pouco diferente, mas é bem importante. No grego diz que Jesus recebeu os pães.
ele os recebeu. Jesus nunca vai tirar nada de ninguém. Ele nunca tiraria a comida daquele garotinho. A comida pertencia ao garotinho, e se o garotinho tivesse dito, com licença, eu trouxe essa comida comigo, ela é minha, eu tenho direito de comê-la, Jesus teria imposto as mãos, abençoado e dito, desfrute. Jesus nunca tomaria, mas Jesus receberia tudo que você pusesse nas mãos dele. E Jesus recebeu os pães. E havendo dado graças, a palavra grega eucaristeo, é de onde vem a palavra eucaristia, descreve um fluir de ação de graças, algo que é bom, que é agradável, vem da palavra caris, que é a palavra para graça, algo que como a graça flui do coração, e a Bíblia deixa isso tão claro. Jesus recebeu o que estava sendo posto em suas mãos, ergueu sua cabeça aos céus e começou a bendizer a Deus. Eucaristeu, ações de graças, aquilo começou a fluir do seu coração. Não há nenhuma indicação nas Escrituras que Jesus olhou para a comida e mentalmente tentou liberar o poder para multiplicar aquela comida em suas mãos. De fato, não há nem indicação de que Jesus viu o que estava em suas mãos. Jesus fixou os seus olhos no Pai. E eucaristeu. Um fluir contínuo de ação de graças. Jesus agradeceu a Deus no grego é um fluir contínuo de ação de graças. Aquilo pode ter durado horas, a Bíblia não nos diz quanto tempo, mas Jesus continuou agradecendo a Deus, focando no Pai, agradecendo ao Pai, Jeová Jireh. Você é aquele que provê, magnificando o Pai, dando ações de graças fluindo do seu coração. E à medida que continuava a agradecer a Deus, a comida em suas mãos ia se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando e multiplicando. Quanto mais ele agradecia a Deus, mais se multiplicava e se multiplicava. Igreja, eu quero te dizer, aonde há uma atitude de gratidão, isto é o que libera o miraculoso. Isto libera o miraculoso. Quanta comida ele multiplicou? A Bíblia nos diz. Ele distribuiu aos discípulos e os discípulos aos que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes quanto o quê? Diz que era quanto eles queriam. E o próximo versículo nos diz o quanto foi. E quando estavam cheios, o tempo verbal de cheio no grego é duplamente cheio, é a mesma palavra usada para descrever como você se sente na ceia de Natal. Você come e come, senta, levanta, come de novo e no final da ceia já está se arrependendo da gula. Alguém já se sentiu assim? Aquelas pessoas comeram tanto, ficaram cheias, no grego duplamente cheias, e agora estavam deitadas de lado segurando a barriga. Porque comemos tanto? Elas comeram e comeram e comeram e comeram e a comida continuava vindo e vindo e vindo e vindo, tanto quanto queriam. Sabe, o pensamento religioso diz, Deus vai te abençoar, mas não tanto assim. Mas note, Jesus não diz, diga que já tiveram o suficiente da minha bondade. Diga a essas pessoas que é errado comer tanto. Como assim aquelas pessoas ali do canto querem mais? Eu estou de olho nelas, hein? Como assim elas querem mais? Já comeram bastante. Jesus nunca diz isso. Se elas querem comer, ele continua multiplicando e multiplicando e multiplicando e multiplicando, até que agora uma multidão de talvez 40 mil pessoas está deitada de lado, estão cheias, duplamente cheias, a barriga estourando, já comeram tanto. E sabe o que é melhor? Nenhuma delas sabia de onde vinha a comida. Tudo o que sabiam é que houve um abundante suprimento. É sempre assim. Numa igreja local, pessoas vêm à igreja toda semana, as luzes se acendem, equipamentos funcionam, tem que ter dinheiro para fazer tudo isso, as pessoas nem pensam de onde o dinheiro vem, elas apenas comem, se sentam à mesa. Mas os que trabalham no financeiro, os que estão crendo em Deus, elas é que entendem que milagre é esse, isso está funcionando todo o tempo. Há um milagre envolvido aqui.
Essas pessoas nem imaginam o milagre que aconteceu, tudo que elas sabem é que havia comida e estão comendo. E Jesus disse: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aqui encontramos a natureza judia de Jesus. Ele não vai desperdiçar nenhuma migalha. E a Bíblia diz: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Eu quero falar mais uma coisa sobre abundância. Meus amigos, a gente nem entende o que é abundância. Não entendemos. A Bíblia diz: Deus suprirá toda a nossa necessidade segundo sua riqueza em glória. Riqueza vem do grego plousios. Traz a ideia de um benfeitor. Alguém que, como dizem, é podre de rico. E entenda, Deus tem tanto que não temos nem ideia do quanto Ele tem. É um suprimento infinito. Essa palavra plousios é usada por toda a Bíblia para descrever Deus. Ele é rico em graça. É uma riqueza incompreensível de graça. Efésios 2, verso 4 diz que Ele é rico em misericórdia. Plousios, uma riqueza inimaginável de misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Nem Ele mesmo sabe quanta misericórdia tem. É um suprimento abundante e infinito. E quando você vê o suprimento de Deus no Velho Testamento, é algo notável, é notável. Por exemplo, a Bíblia nos fala dos filhos de Israel no deserto. O salmista nos fala que Deus abriu um portal, ou Deus abriu uma janela nos céus, e se segure porque isso é poderoso. E quando Deus abriu um portal nos céus, quando Ele abriu as janelas, o maná desceu. Maná. Quanto maná você acha que aparecia toda manhã? Ali no deserto? Eu te digo que os estudiosos e rabis dizem. Estudiosos rabínicos escreveram, você pode ler. Toda manhã, quando acordavam, toda manhã, havia maná suficiente todo dia, fresco, caído do céu, para alimentá-los por 2000 anos. Toda manhã. Precisavam de toda aquela comida? Não. Mas veja, falta não é um problema para Deus. A abundância é quem Ele é. Quando Deus dá, Ele dá abundantemente. Abundantemente, imagine. O suprimento para 2000 anos a cada manhã. Sabe, você acorda amanhã e o maná aparecesse sobrenaturalmente nessa cidade, cientistas viriam para cá do mundo inteiro para investigar, os jornalistas viriam para a cidade para escrever histórias sobre o milagre do maná, mas os filhos de Israel acordavam todo dia com um suprimento abundante todo dia, um suprimento de 2000 anos de comida toda manhã. Mas eu quero contar algo encorajador, essa janela que abriu esse portal, aparece 3 vezes no Velho Testamento. Só 3 vezes. Primeira vez que a janela abriu foi quando o dilúvio de Noé aconteceu. E quando a janela abriu, repitam, quando a janela abriu, a Bíblia diz que a chuva começou a cair. Quando aquela janela abriu, algo poderoso veio por aquela janela e caiu, até que toda a terra foi coberta de água. Quando a janela do céu abriu, algo abundante passou por ela. Os filhos de Israel no deserto, a janela abriu e provisão fluiu por aquela janela além do que todos imaginavam. O terceiro lugar onde a janela aparece é no livro de Malaquias, onde Deus diz: trazei todos os dízimos ao armazém do Senhor. E prova-me agora, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrirei o quê? As janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que você não terá lugar suficiente para receber. E, igreja, o que eu quero que você veja é que precisamos mudar nossa mente. Pensamos pequeno demais. Quando Deus diz que está abrindo uma janela, assim como a chuva no tempo de Noé caiu, assim como o suprimento de 2000 anos aparecia todo dia quando aquela janela abriu, quando Deus disse: se você trouxer os dízimos, eu abrirei as janelas do céu.
e você não terá nem lugar para receber tudo. Temos que expandir nosso pensamento, porque Deus quer derramar algo sobre nossas vidas além da nossa habilidade de entender. Algo poderoso acontece quando a janela se abre. É impressionante. E agora Jesus começa a multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar as pessoas já de barriga cheia, deitando de lado, mais que saciadas, não só cheias, duplamente cheias. E aí, a Bíblia diz, verso 13 diz, que pela ordem de Jesus recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Quais eram as chances de haver 12 cestos ali? Bem, quantos discípulos havia? 12. Essa palavra cesto era a palavra do primeiro século para uma mala. Eles não sabiam que recolheriam pedaços naquele dia. Esvaziaram as roupas, pegaram o que tinham e começaram a andar enchendo o que tinham. Às vezes você tem que usar aquilo que Deus já te deu. Eles começaram a encher tudo o que tinham, porque Deus vai encher tudo aquilo que você der a Ele. Onde é que esses discípulos estiveram a tarde inteira? Servindo. Servindo, servindo, servindo. Alguém aqui grita, ei, você pode trazer mais bolachas para mim? E ele diz, tá bom, eu já volto, e volta para Jesus, e Jesus ainda está lá em pé, agradecendo e abençoando, e eles correndo para lá e para cá, servindo, 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 e podem ter se perguntado, e quanto a nós? E quanto a nós, estamos servindo o tempo todo, será que seremos servidos? Será que vamos comer? Mas Jesus nunca esquece os que servem. Ei, se você trabalha no departamento infantil, na música ou no estacionamento, Jesus sabe tudo de você. Você diz, eu só sirvo o tempo todo, mas ei, há cestos esperando por você. Jesus nunca esquece aqueles que servem. Verso 14. Então aqueles homens, vendo o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. De que homens está falando aqui? Está falando dos discípulos. Este evento da multiplicação os colocou num outro patamar. De repente avançaram para um novo nível de fé. Aqueles homens, quando viram, eram os mesmos homens que já tinham visto de tudo, mas aquilo era algo que ainda não tinham visto. E, como eu amo isso em Jesus, não importa quanto tempo você o serve, há sempre uma nova dimensão para se aprender, um novo nível para você entrar, e aquilo os levou a esse nível. Mas eu quero terminar com isto. Se os discípulos se impressionaram, o quão impressionado você acha que o garotinho ficou? Ele entendeu o milagre mais do que qualquer outro. Começou com as suas bolachas. Quando ele andou pela multidão, vendo as pessoas deitadas de lado reclamando que comeram demais, e viu os pedaços, milhares e milhares e milhares de pedaços e peixes ali, jogados naquela grama. Ele podia ter dito, ei pessoal, foram as minhas bolachas, hein? Ele sabia, melhor do que qualquer outro. E se ele as tivesse comido? Elas teriam entrado. E desculpem, mas em breve estariam no banheiro. Já era. Mas por ele ter dado o que tinha, ele viu o milagre. Esse é o nosso testemunho. 28 anos atrás, Jesus pediu a Denise e a mim as nossas bolachas. Eu não podia dizer não ao Senhor. Há pouco eu comecei a escrever a nossa autobiografia.
Eu fui para o lugar onde moramos, o Kenneth Hagin era nosso vizinho, o Oral Roberts nosso vizinho. O T.L. Osborne morava no final da rua, era um lugar calmo, havia até um campo de golfe. Quando Jesus disse, Rick, eu quero que você vá com a sua família, os 5, para a União Soviética, eu poderia ter dito, sabe, Senhor, não vou fazer isso. E eu era um bom mestre da Bíblia, ele teria me abençoado onde eu estava. Mas eu teria deixado passar tudo que ele queria fazer através das nossas vidas. A minha vida toda eu me perguntei o que teria acontecido. Sabe, eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse dado a Jesus o que ele pediu. A vida de milhões de pessoas foi mudada. Milhões e milhões de vidas. Eu sou tão grato porque eu disse sim. E sabe, eu quero te dizer, você pode achar que é insignificante. Todos em algum momento achamos isso sobre nós. Você pode achar que a sua contribuição é muito pequena. Só é pequena enquanto está nas suas mãos. Mas se você der o que você tem, Jesus está pronto para receber. E quando o seu talento, o seu dinheiro, o seu sonho, a sua casa, o seu carro, suas finanças saem da sua mão e passam para as mãos de Jesus, entenda, tudo muda. Tudo muda. E é isso que Jesus quer fazer por você hoje. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.